Bom dia! Bom dia! Expo Cacau tem primeira edição de sucesso em Ilhéus. O evento de 3 dias no Centro de Convenções apresentou inovações para a cadeia produtiva do cacau. Ainda sobre a Expo Cacau, você verá entrevista exclusiva com o superintendente da Bahia Ter, que detalha o futuro do mercado do cacau. Estas e outras notícias você acompanha agora aqui no Momento Agropastoril. Dos mercados à tecnologia, a semana foi repleta de acontecimentos no agronegócio. Apresentamos agora o panorama dos principais destaques da semana. O Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, suspendeu de forma imediata o uso da vacina Excel 10 dos lotes 016-2024 e 018-2024. A medida foi tomada após a morte repentina de mais de 200 animais, entre bovinos, caprinos e ovinos. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Rural do município de Simões, Rosenalvo Coelho, as mortes começaram a ocorrer cerca de 10 dias após a vacinação, em julho de 2025, afetando 11 produtores. Outros municípios também foram afetados, como Curral Novo do Piauí, Jatobá do Piauí, São Francisco de Assis do Piauí e os estados de Sergipe, Rio Grande do Norte e Maranhão registraram mortes. A safra de cana 2024 e 2025 registrou uma queda de 5,1% devido ao clima adverso, mas ainda se consolidou como a segunda maior produção da história, atingindo 676,96 milhões de toneladas. Enquanto a produção de açúcar teve uma leve queda, a produção total de etanol cresceu, impulsionada pelo avanço recorde do etanol de milho, que compensou a retração do combustível vindo da cana, reforçando a importância estratégica do etanol de milho para garantir o abastecimento e o equilíbrio de preços no mercado interno. O mercado do boi gordo encerrou o mês de agosto com uma significativa recuperação, registrando uma alta de 7,5% no preço da arroba em comparação ao mês anterior. O principal fator para essa valorização foi a forte demanda para a exportação, que aqueceu os negócios, especialmente na primeira quinzena do mês. Apesar do bom desempenho, os preços se estabilizaram nos últimos dias de agosto, uma vez que os frigoríficos já haviam garantido uma boa oferta de animais para compor suas escalas de abate. A expectativa para o início de setembro é de novas altas, impulsionadas pelo aquecimento do consumo interno. Os preços de importantes produtos agrícolas tiveram grandes variações nas bolsas internacionais em agosto. A expectativa agora é observar como o mercado vai se comportar no início de setembro. O trigo inicia com queda de 0,97%, algodão com 0,64%, soja com 1,6%. Já o milho inicia o mês com alta de 0,22%, o suco de laranja 0,15% e o café na primeira semana de setembro, já registra alta de 1,86%. Agora vamos aos eventos da próxima semana. Em São Paulo, inicia o primeiro curso em Medicina Interna de Equinos Atletas. O curso tem duração de 4 meses.
Nos dias 13 e 14 de setembro, também em São Paulo, acontece o Simpósio de Bovinocultura de Corte 2025. A Feira de Negócios da Agricultura Familiar de Pernambuco, FENAF 2025, acontece dos dias 10 a 14 de setembro no Instituto Pernambuco de Agronomia, IPA, em Recife. E em Venda Nova do Imigrante Espírito Santo, acontecerá a terceira feira Espírito Madeira, entre os dias 11 a 13 de setembro. Com o objetivo de promover a convivência harmônica entre a produção de soja e a apicultura, a Embrapa, o Senar e a BASF desenvolveram um novo guia de boas práticas. O material que orienta produtores na integração das duas atividades está disponível no portal do Senar. O cacau, um tesouro nacional, esteve no foco dos debates que vão definir o futuro do agronegócio. Em Ilhéus, na Bahia, a primeira Expo Cacau movimentou o setor, unindo produtores e grandes especialistas. Nosso correspondente, Jader Moraes, acompanhou tudo de perto e mostra os destaques deste encontro que traçou novos rumos para a cacauicultura. Estou aqui na cidade de Ilhéus para cobrir o evento Expo Cacau 2025, que tem como objetivo traçar um panorama completo da cacauicultura baiana e brasileira, abordando o cenário atual, os desafios estruturais, as políticas de sustentabilidade e oportunidades de inovação e mercado. A Expo Cacau, uma feira agrícola inédita e voltada exclusivamente para a cacauicultura, ocorreu entre 26 e 28 de agosto. O evento reuniu mais de 10 mil pessoas ao longo dos 3 dias, a maioria produtores de cacau, com uma proposta inovadora. A feira promoveu o 7º Fórum Anual do Cacau, que trouxe temas relevantes, como os sistemas de plantio e as novas tecnologias e inovações para o cultivo. Existem várias maneiras de cultivar cacau, sistemas tradicionais, como a cabruca, sistemas agroflorestais. A gente pode citar cacau com coco, com seringa, com açaí, mas também na parte de inovação começou-se cultivos de cacau a pleno sol. Uma movimentação que começou aqui no Brasil, no norte do Espírito Santo, vindo um pouco ali no extremo sul da Bahia, e hoje é feito em escala, em ambiente nacional. A inovação no plantio do cacau em pleno sol traz oportunidade de aumento de produção em espaço de tempo menor. Mas, para esse aumento, é preciso ficar atento ao manejo adequado. Qual a vantagem de se cultivar a pleno sol? No cultivo pleno sol, você consegue implementar mais tecnologias, trazer um pouco mais de inovação, mas o principal é a influência de luz, fotossíntese, tá? A planta exposta mais ao sol, ela tem mais acesso à luz, radiação solar, com isso ela começa a fazer mais fotossíntese e trazer maior produtividade. Então, em si, as áreas onde são bem manejadas, elas são mais produtivas, né? Então, áreas a pleno sol, ela vai ter um crescimento mais acelerado. Com isso também requer um pouco mais de adubação, requer um pouco mais de manejo de pragas e doenças para a gente conseguir colher aí uma produtividade maior. Então, a diferença está entre sistemas agroflorestais e cacau cultivado a pleno sol seria a parte de ter mais luminosidade. Com isso, a planta faz mais fotossíntese. E isso se traduz em maior produtividade. Mas uma boa produção não depende somente do tipo de cultivo, cabruca, pleno sol ou de sistemas agroflorestais. O desenvolvimento de novas variedades de cacau a partir de germoplasma existente ou da prospecção em cacau selvagem é fundamental para adaptar a cultura, garantir alta produtividade e boa qualidade de amêndoa. Para a gente produzir uma muda de boa qualidade, primeiro nós temos que ter uma muda que tem uma genética muito boa. E o que eu quero dizer da genética muito boa? Hoje nós trabalhamos mudas enxertadas. Então você tem que ter um cavalo que seja mais uniforme, né? Que seja, por exemplo, um clone, e um cavaleiro, que a parte da copa, que também seja clone. Aonde a interação desses dois tipos de material de plantio, né, possa render
mais frutos e frutos de melhor qualidade, e frutos que não adoecem tanto, que tem menos pragas, e que pode trazer maior lucratividade para o produtor. Outro ponto importante do evento foi a apresentação de um modelo de inovação com a mecanização da cacauicultura na fazenda Cantagalo. Independente do tamanho da propriedade e do sistema de cultivo, Cabruca, sistema agroflorestal ou pleno sol. Nós falamos hoje aqui que independente do tamanho, independente do sistema, hoje eu acho que é possível para todos implantar mecanização e tecnologia, porque elas se adequam, né? A Cabruca, por exemplo, você implanta uma mecanização com máquinas menores, máquinas que sejam possíveis transitar através das plantas. Então isso obviamente diminui o custo. Nós, Cantagalo, olhamos muito para o café para chegar no nível de mecanização que a gente tem hoje, e as próprias indústrias hoje já adaptaram as máquinas de café para o cacau. Então, acho que o principal desafio de mecanizar o cacau está na Cabruca. E a prova de que o futuro do cacau é tecnológico estava por toda parte, dos tratores às estufas, das ferramentas de manejo às soluções de processamento. Em cada estande, a demonstração prática de como a mecanização e a inovação estão, de fato, otimizando o trabalho na lavoura e transformando a produção, consolidando a feira como um marco que encerra um capítulo, mas inicia o próximo na história do setor. Agora, vamos falar sobre o futuro do cacau. O correspondente Jade Moraes traz uma entrevista exclusiva direto da Expo Cacau com o superintendente da Bahia Ter. Acompanhe a análise sobre os rumos e desafios da cacauicultura no Brasil. Estamos aqui com o superintendente de Agricultura do Estado da Bahia, Lanz Almeida, que ele é responsável pela agricultura aqui no estado. Temos com a funcionabilidade aqui na Expo Cacau 2025, que está sendo realizada aqui na cidade de Ilhéus. Superintendente, muito obrigado por nos receber aqui na Expo Cacau Ilhéus. É um evento que pulsa o futuro do setor. A Bahia tem uma ligação histórica e econômica profunda com o cacau. Para começarmos, gostaríamos que o senhor traçasse um panorama atual do nosso público, com a seguinte pergunta: qual é o cenário do cacau hoje no Brasil? Qual o peso e a particularidade da Bahia dentro desse contexto nacional, especialmente após os recentes desafios e avanços? Primeiro eu quero mandar um forte abraço para toda a audiência da TV Manaí, o Momento Agropastoril, dizer da satisfação da gente estar aqui com vocês, parabenizar por esse espaço também formativo, um espaço didático, o trabalho que a Igreja Manaim faz no Brasil, o quão importante ele é, e desde o processo religioso, mas também da responsabilidade social que vocês têm. Então, para a gente, para o governo do Estado, é uma honra e agradecemos muito pela generosidade de vocês. O cacau, como vocês colocaram, traz no próprio nome, na cacauicultura, um processo muito forte da culturalidade, da cultura dele. O Brasil tem um desafio muito bom, claro, aumentar a produtividade, mas principalmente o que é feito na Amazônia, mas aqui nesse hotspot que é a Mata Atlântica, no corredor central da Mata Atlântica, nesse processo que também é a biosfera da Mata Atlântica, a gente tem um cacau muito único, que é o cacau nesse sistema agrícola tradicional Cabruca. É o único agrossistema brasileiro que está na carta da Rio+20. Então isso traz para o Brasil um carimbo muito exclusivo e muito peculiar. A cacauicultura no mundo está passando por um processo muito forte de desafio. Nós tivemos nos nossos irmãos africanos uma queda muito significativa, de mais de 40% da produção deles, principalmente Costa do Marfim e Gana, os efeitos climáticos, a questão da doença, os incêndios também, e isso traz uma nova visão para o mundo, para toda a América Latina. O Brasil tem essas peculiaridades, e tudo que o mundo está falando em mudanças climáticas e desafios agroambientais, a gente já faz aqui, por exemplo, no sul da Bahia, há mais de 250 anos. Então, esse é um desafio bom. Como é que a gente consegue ampliar, mas trazendo principalmente dignidade? 70 mil ou 69 mil estabelecimentos a gente tem na Bahia, e desses 70% é da agricultura familiar. Então, a gente tem políticas públicas muito fortes na Bahia,
aumentamos a condição da produção. A Bahia hoje é o primeiro produtor nacional. Entendido o cenário, vamos falar um pouco sobre os obstáculos. Certo. Toda a cadeia produtiva longa e complexa, como o do cacau, tem seus gargalos. Minha pergunta é, na sua visão, quais os principais desafios da cadeia produtiva do cacau hoje? Desde a produtividade no campo, passando pela logística até chegar à indústria. A própria produtividade em si é um desafio nato, não só do cacau, mas de todas as culturas. Elevar a produtividade é importante, mas ela não pode ser causa. A produtividade tem que ser consequência, principalmente do que a gente está falando aqui da responsabilidade agroambiental, a responsabilidade com as relações de trabalho. A gente precisa, e a Bahia tem uma produção de cacau que é livre de trabalhos análogos à escravidão. Nós não temos trabalho infantil e a gente precisa ter a condição muito clara e esse sentimento de pertencimento com esse cacau produzido com sustentabilidade. Cacau da Mata Atlântica, o cacau amazônico, o cacau na margem do Rio Doce. Então esse é um processo desse obstáculo inicial. É claro que também tem a questão da chegada da monilíase ao Brasil, a entrada do Acre, já no Amazonas. A gente na Bahia está fazendo o dever de casa junto com o Pará, fazendo todo esse processo de proteção fitossanitária preventiva. O cacau ainda é uma praga quarentenária não presente, então a gente tem todo o esforço do mapa, que também é um desafio, e um desafio de trazer uma amêndoa muito única. O cacau tem terroirs no Brasil que é muito diferente de todos os outros lugares do mundo. Nós temos terroirs florados, terroirs frutados, terroir amadeirados, um processo muito único, e a gente não tem, por exemplo, metal pesado na nossa amêndoa que outros países, inclusive países latino-americanos, têm. São desafios importantes. Tem muito investimento em ciência e tecnologia, como é o caso do SIC, mas como todas as culturas e commodities, nós temos um cluster muito forte de famílias que comandam o processamento e famílias que comandam a produção de cacau mundial, cada uma com um tipo e um formato completamente diferente, que também é um desafio para a base produtiva. Agregar valor, e é por isso que o governo do estado tem feito e pesado a mão nas exposições, nos salões de chocolates, tanto os estaduais, os nacionais e os internacionais, levando marca. Exemplo, por exemplo, do chocolate. A Bahia só tinha uma marca de chocolate aqui em Ilhéus, inclusive, e hoje nós temos aí mais de 260 marcas, sendo que dessas, a grande maioria são marcas de alta qualidade da agricultura familiar. Certo. E um dos pontos mais discutidos é a questão da sustentabilidade. O sistema Cabruca é um patrimônio ambiental e cultural da Bahia, mas o produtor muitas vezes não se sente recompensado por preservá-lo. Que políticas públicas ou incentivos concretos estão sendo desenvolvidos para remunerar o produtor que conserva a floresta em pé, ao mesmo tempo modernizando e aumentando a produtividade dentro desse sistema sustentável? Muito dos chocolatiers, dos que fazem e comercializam derivados, coprodutos do cacau, sempre quiseram e ainda querem muito essa amêndoa nossa. Isso ficou meio que oculto, muito invisibilizado. A partir de 2007, com os investimentos, principalmente em ciência, em tecnologia, a própria criação do Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia, toda a pujança da Universidade Estadual de Santa Cruz, hoje uma das melhores universidades públicas do Brasil, a melhor do Norte e Nordeste do Brasil, trouxe para esse agricultor o que ele vendia antes só como Cruz Machado, que eu gosto também, é uma boa carne, mas que naquele meio ali tinha muita coisa boa, tinha muita picanha, tinha muito filé mignon, ele não entendia que cacau, amêndoa tinha um terroir ou diversos terroirs. Então isso trouxe um processo de mais conhecimento e a gente começou a comercializar essa amêndoa com o mercado internacional. E a pessoa que está lá fora, ele quer produzir um chocolate, quer produzir uma trufa, quer produzir um licor e diz assim, só eu tenho esse tipo de amêndoa. E uma amêndoa que é muito única, amêndoa aí, sem nenhum tipo de bairrismo, mas puxando a sardinha para a gente, que é a amêndoa produzida no sistema Cabruca. O desafio do manejo, não do manejo único e da sombra, não é isso, mas assim, esse sistema é algo que a gente fica muito, eu falo isso com muita emoção, porque quando a gente não tinha universidade, quando a gente não tinha rede de energia, quando a gente não tinha nem estradas, homens e mulheres e seus braços fortes conseguiram construir mais de 400 mil hectares desse sistema único no mundo. Por fim, para finalizar, que mensagem o senhor deixaria para o produtor rural
para o investidor e para o jovem que está visitando a Expo Cacau e pensando em seu futuro nesse setor tão vital para a Bahia? Agarrem essa oportunidade da Expo. A Expo Cacau veio para ficar. Soma-se a outros investimentos que a gente faz de eventos importantes, como é o Festival de Chocolate, como são os Brasil Origin Week, Brasil Origin Week. Faça um planejamento muito bem detalhado, que a gente chama tecnicamente da paisagem do seu estabelecimento rural, da sua roça, do seu lote, aonde você tiver a sua área. Planeje muito bem planejado, porque aquilo ali é a nossa vida, a gente não pode errar. Analise qual é o melhor cultivar, que a gente chama de melhor clone de cacau ali para a região. Faça bem planejado, mecanização, que é importante. Faça uma boa formação da sua equipe de trabalhadores. Trate eles como um amigo, trate a sua classe trabalhadora de sua roça como um sócio, para que possa ter uma relação ganha-ganha, porque a amêndoa hoje, você tem um ágio em amêndoa de qualidade muito boa. Acredite na agricultura, acredite no cacau e agradecer mais uma vez pela generosidade de vocês. Parabenizar a TV Manaim pelo trabalho que vocês fazem, pela responsabilidade da comunicação, pela responsabilidade não só religiosa, mas também a responsabilidade que vocês têm ambiental, na formação do ser humano. Nós que agradecemos imensamente pelo seu tempo e pelas informações valiosas. Muito obrigado. O programa Agropastoril de hoje chega ao fim. Se você perdeu algum detalhe ou quer rever o programa, anote os horários das nossas reprises. Ainda hoje, ao meio-dia, e no próximo sábado, às 7h30 da manhã e também ao meio-dia. Desejamos a você um excelente fim de semana. Até semana que vem. Até lá!